E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma notícia que foi destaque nesse final de semana, a possibilidade de saída da AES Brasil do país. A AES Brasil é uma companhia que atua no setor elétrico, principalmente no subsetor de geração de energia elétrica, seja hídrica, eólica ou solar, é controlada pelo grupo AES, um grupo americano. E nessas posições acionárias, uma posição de destaque é do Luiz Barsi Filho, que tem um pouco mais de 5% de participação acionária nessa companhia. E antes de falar sobre os detalhes dessa notícia, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Sobre a notícia, ela foi publicada inicialmente na coluna do Lauro Jardim, um jornalista do O Globo, em que ele atesta que a AES Brasil estaria de saída do país e teria contratado bancos Itaú e Goldman Sachs para viabilizar a alienação ou venda dos seus ativos. Caso confirmada essa notícia, boa parte do mercado e alguns analistas não serão surpreendidos, considerando que já haviam especulações sobre a possível saída da companhia do país. O gestor da RPS Capital aponta três principais motivos para essas conclusões. O primeiro deles, como destacado aí na notícia, ativos têm concessões importantes vencendo em 6 anos. Os ativos hídricos da AES Brasil, que compõem boa parte do seu portfólio, têm suas concessões vencendo ou expirando em 2031 e 2032, e a possibilidade de sua renovação ainda precisa ser regulamentada. Enfatiza ainda o gestor que sobre os ativos em construção, o mercado de energia renovável conta com excesso de projetos, e na opinião dele, não se tem ideia se o mercado gosta muito desses projetos. No entanto, após a publicação dessa notícia, em nota enviada ao Money Times, a AES Brasil esclareceu que, como já comunicado anteriormente, foi informada por sua controladora, a AES Corporation, que ela está avaliando alternativas para financiar o crescimento da companhia e melhorar a sua estrutura de capital, ou seja, se capitalizar para fazer frente aos investimentos que são necessários para o crescimento da companhia e projetos já contratados e também para diminuir a alavancagem da companhia. É isso que quer dizer esse comunicado. Em outro ponto, é destacado pela reportagem que a AES Brasil não é a favorita de analistas. Eles dizem que, apesar de ter subido 14% nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos a empresa teve uma retração de 31% em suas cotações. Para efeito de comparação com outras geradoras de energia elétrica, a Engie teve um recuo de apenas 3,8%, enquanto a Auren teve um recuo de 18% nesse mesmo período. Quanto aos analistas de mercado, a ação, segundo a reportagem, também não inspiraria confiança, porque segundo um consenso de mercado reunido pela Reuters, de 12 analistas, nenhum recomenda a compra na ação. 7 possuem recomendações neutras e 5 recomendações de venda. Já a própria XP tem recomendação neutra para a ação, considerando o custo atualizado de capital, as premissas macroeconômicas e previsões de preço de energia mais baixos para os próximos anos. Segundo a corretora, nesse caso a XP, após a conclusão dos projetos em andamento, Cajuína e Tucano, a AES Brasil vai focar na sua desalavancagem. Ainda sobre a análise da XP Investimentos, como destacado aí na notícia, o cenário atual de preços de energia é o principal desafio para o desenvolvimento de novos projetos, por exemplo, a nova fase do projeto Cajuína. A XP também levantava a possibilidade de venda de ativos não essenciais, como o Cassino Wind Park, para acelerar a desalavancagem próxima de 4,5 vezes na relação dívida líquida por EBITDA até o final de 2024. Vale lembrar que a matéria do Lauro Jardim no Globo diz que o atual CEO da AES Global, o André Gluski, era o presidente da AES Venezuela em 2007, quando a empresa resolveu deixar o país, que teria uma profunda crise econômica, alguns anos depois. Quanto aos dados gerais da companhia extraídos do site do Investidor 10, temos aí a cotação atual de R$ 11,44, uma variação positiva nas cotações do ativo nos últimos 12 meses de 12,49%, e o que chama a atenção são dois dados específicos. O preço sobre o lucro, numa relação de 43,64%, e o dividend yield atual, que equivale a 0%. Quanto ao primeiro indicador, o preço sobre o lucro, que indicaria de forma resumida quanto o investidor estaria disposto a pagar em relação à lucratividade reportada ou entregue pela companhia, temos aí como destacado um comparativo com outras 4 empresas que exploram o setor de geração de energia elétrica e em relação ao PL, a AES Brasil tem o pior indicador.
Com a relação de 43,64, a que mais se aproxima dentre essas 4 companhias que participam desse comparativo seria a Copel, com a relação de 14,94. Quanto aos dividendos, como destacado aí, o dividend yield atual da empresa é de 0% e o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 1,11%. Portanto, você já pode entender que a companhia não se notabiliza por ser uma pagadora recorrente de proventos aos seus acionistas. No entanto, em relação a essa avaliação do dividend yield médio dos últimos 5 anos, é importante destacar a informação de que essa avaliação começa a partir do ano de 2021. Portanto, não foi encerrado ainda esse ciclo de pagamentos recorrentes nos últimos 5 anos para fazer uma avaliação mais justa. No entanto, considerando que o dividend yield atual da AES Brasil é de 0% e que, em regra, os investidores que investem no setor elétrico buscam o retorno do capital investido através da remuneração por proventos, existem, no nosso entender, diversas outras empresas dentro desse setor que remuneram de forma mais constante e elevada os seus acionistas. E agora, para entender o panorama atual da companhia, vamos a um gráfico que traz o histórico de crescimento por meio de projetos Greenfield, que são aqueles iniciados do zero, e também de aquisições por meio de oportunidades exploradas pela AES Brasil. Então você pode notar que em 2016 a companhia tinha mais ou menos 2,6 megawatts operacionais, através de vários projetos de energia solar e energia eólica. Atualmente, em novembro de 2023, a companhia atingiu um patamar de 4,4 megawatts operacionais. E com a entrega de projetos no longo prazo, os já citados Tucano, Cajuína 2 e AGV 7, a companhia espera alcançar 5,2 megawatts operacionais. Então veja que de 2016, quando inicia esse gráfico da apresentação, até a finalização de todos os projetos em andamento, quase será dobrada a capacidade operacional em megawatts pela companhia. Nessa outra imagem nós podemos ter uma ideia de como se deu a diversificação no portfólio de ativos de geração da AES Brasil. Inicialmente ela era muito concentrada na geração hidroelétrica. No entanto, como mostrado no gráfico anterior, houve investimentos dentro de um ciclo de pelo menos 5 a 6 anos na geração eólica e solar, que trouxe uma maior diversificação nesse portfólio de geração da companhia. Então temos aí que a capacidade instalada em relação à geração hídrica é de 2,6 megawatts. E se somadas, a energia eólica e solar contribuem com quase a mesma quantidade de capacidade instalada, perfazendo um total de 5,2 gigawatts. Mesmo com todos esses investimentos no portfólio da companhia para a diversificação das suas matrizes energéticas, a grande preocupação do mercado se dá em relação à alavancagem da companhia. E como destacado aí nesse primeiro gráfico, no terceiro trimestre de 2023, essa relação de dívida líquida por EBITDA ficou em 5,61 vezes. Um patamar muito elevado quando você compara em relação aos pares no setor elétrico. Outro ponto de grande preocupação é em relação ao cronograma de amortização da dívida da companhia. Note como destacado aí no gráfico abaixo que em 2024 haverá um montante a ser amortizado superior a 2,1 bilhões de reais e em 2025 o patamar mais elevado até 2029 de 2,8 bilhões de reais. Então, mesmo que se espere um aumento da lucratividade da companhia, ela ocorrerá de forma gradual. Então, os impactos serão sentidos pelos investidores no longo prazo. Em relação aos dividendos, considerando esse ciclo de investimentos mais acentuado, já demonstrados pelos gráficos anteriormente exibidos, em relação aos projetos que ainda estão em construção e serão entregues apenas a partir de 2026, é preciso que o investidor tenha ciência de que, mesmo encerrado esse ciclo de investimento, há perspectiva por parte de vários analistas de mercado que a empresa se centre em relação ao pagamento das suas dívidas e diminuição da alavancagem. Então, não há uma expectativa positiva em relação ao aumento substancial em relação aos proventos repassados aos acionistas. Portanto, as conclusões a que podemos chegar em relação a essa notícia relacionando a contratação de instituições financeiras para a venda de ativos da AES Brasil são: é preciso ter calma e aguardar um comunicado oficial da companhia. Não entre em pânico e tome atitudes precipitadas em relação aos seus investimentos. Entenda o cenário e aguarde confirmações oficiais para só então tomar suas decisões.
No mercado financeiro, essas notícias aparecem e acabam se mostrando ou inverídicas ou causadas por uma interpretação equivocada dos fatos. Então é preciso aguardar para entender quais serão as repercussões. Nessas situações também é importante dizer que sempre há uma provocação por parte da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para que a companhia esclareça alguma notícia publicada através de um comunicado oficial ao mercado. E por último, pode se tratar apenas de uma contratação de agentes financeiros para viabilizar a alienação de ativos visando a desalavancagem da empresa e os investimentos ou capitalização para esses novos projetos que estão em andamento e não necessariamente indicando a sua saída do Brasil. Portanto, precisamos ter calma e aguardar os desdobramentos em relação a essas notícias. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.